Bom dia a todos. Muito obrigada pela apresentação, Carlos. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário que vai tratar de açúcar e produtos de confeitaria, ou seja, produtos feitos com açúcar. A nossa empresa, a Decagon, ela é especialista em analisadores de atividade de água e isoterma de sorção. Então, nós vamos falar deste parâmetro, atividade de água para a indústria açucareira e produtos de confeitaria. Claro que vários outros parâmetros são importantes na fabricação desses produtos, mas o nosso foco é em atividade de água. Então, para começar a nossa apresentação, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Como o Carlos explicou, gostaria que vocês selecionassem entre as respostas, selecionassem o item e clicassem. Foi enviada a primeira pergunta, que nós gostaríamos de saber se é a primeira vez que vocês estão participando. Tânia, nós temos 80% responderam que sim e 20% que não. A maioria do pessoal é a primeira vez, então, que está participando. Vamos para a próxima pergunta. Foi colocada a nova pergunta. Gostaria que vocês respondessem. Então a pergunta é: você é profissional de qual área? E alguns estão respondendo ainda. Cerca de 40% dos participantes é da área de pesquisa e desenvolvimento, e 14% da área de qualidade, 10% de processo e 30% de outras áreas. Bem poucos da área de garantia. Podemos para a próxima pergunta. A pergunta é: você mede a atividade de água? Cerca de 60% responderam que sim e 40% que não. Mais uma pergunta. Então a pergunta para aqueles que utilizam atividade de água: qual o modelo do equipamento de atividade de água? Até o momento nós temos 50% disseram que outros equipamentos, 17% Aqualab Series 4 TE e 17% Aqualab Lite ou Palkit. A última pergunta.
Muito bem. A última pergunta, então, é: você mede umidade por qual método? Cal-Fisher, estufa, balança com infravermelho ou outros métodos? Cerca de 80% dos participantes responderam a essa pergunta e a maioria, 40%, utilizam estufa, 30% utilizam balança com infravermelho e 16% utilizam Cal-Fisher, 13% outros. Então, estufa é o mais utilizado. Ok. Obrigada a todos. Então, voltando à nossa apresentação, vamos... Por que medir a atividade de água na indústria açucareira e em produtos de confeitaria? Bom, na indústria açucareira, o principal desafio é o empedramento. Uma vez processado o açúcar, ele fica estocado, o açúcar é produzido por sazonalidade, e aí ele fica entre safra, o produto fica armazenado e ele pode vir a sofrer um empedramento. E o controle da atividade de água é importante na prevenção deste empedramento. Na fábrica de produtos de confeitarias, o objetivo é prolongar a vida de prateleira dos produtos, certo? E a atividade de água é um dos parâmetros que precisa ser monitorado para que essa vida de prateleira seja estendida. Então, como utilizar a atividade de água dentro da sua indústria? Normalmente, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento gera as isotermas de sorção para definir qual é a atividade de água ótima do meu produto, em que ele vai ter boa textura, vai estar dentro da segurança e uma vida de prateleira estendida. E também determina qual é a atividade de água crítica, na qual o seu produto vai começar a se alterar se atingir este valor. O pessoal do controle de qualidade ou garantia da qualidade verifica se a cada lote ou a cada batelada produzida, o valor da atividade de água está dentro dessas especificações feitas pelo pessoal da pesquisa e desenvolvimento. Durante o processamento, qual é o valor, qual é o papel que que a água desempenha nesse processamento? Então, quando você faz a sua produção, geralmente há uma remoção da água durante o processamento, a água que foi introduzida como ingrediente para dissolver, vai haver uma remoção por causa de secagem, por causa de se cozinhar ou assar o produto. A água pode fazer alteração na viscosidade, se o seu produto for líquido, viscoso. A água promove as reações químicas durante o processamento, tanto de escurecimento, reações de Maillard. É importante a água neste processo, a mudança de estado de cristalização e aeração, a liberação de energia, a mudança no sabor, aroma, particularmente com componentes lipídicos. A água é importante, então, se você vai dissolver o seu saborizante, o seu flavorizante ou o seu corante, pigmentos. E é importante monitorar a água durante a estocagem, se o seu produto vai ficar durante um longo tempo armazenado. É importante você verificar a atividade de água e como a sua embalagem protege ou não o seu produto da umidade relativa do ar. Então, na produção, então, para se evitar as perdas, um reprocesso do seu produto ou melhorar a qualidade, estendendo
vida de prateleira, você pode monitorar a atividade de água durante todo este seu processamento, até a liberação do produto e depois durante a estocagem, para que você tenha um bom controle desse seu processo. É importante também você medir a atividade de água no recebimento dos seus ingredientes, da sua matéria-prima. Muitos produtos, muitos ingredientes são bastante caros, têm um valor elevado, e aí se você não tiver um bom controle desses ingredientes, eles podem acabar mofando, empedrando, perdendo a sua capacidade de dissolução, mesmo durante a estocagem da matéria-prima. Então, é importante você medir a atividade de água já no recebimento da sua matéria-prima, verificar se ele está dentro do especificado, se não vai permitir o crescimento de micro-organismos, se está seguro para ficar armazenado. Antes de entrarmos exatamente na teoria de atividade de água, eu gostaria de fazer duas perguntas. Então, a primeira pergunta para aqueles que utilizam a atividade de água é: por que você mede a atividade de água? Para controle microbiológico, controle de oxidação lipídica, escurecimento não enzimático, recebimento, liberação de matéria-prima, mistura de ingredientes ou liberação de lote. Nós temos cerca de 80% dos participantes que votaram, sendo que 70% utilizam atividade de água para o controle microbiológico. Então, de longe, é a principal razão, seguida de 30% utiliza para mistura de ingredientes. Temos mais uma pergunta, então. Você gera curvas isotérmicas? Sim ou não? Então, nós temos 80% responderam que não e 20% que sim. Obrigada. Então, entrando no parâmetro atividade de água, vamos fazer a definição deste parâmetro. A atividade de água, até um tempo atrás, era muito comum o pessoal entender que a atividade de água era água livre e umidade era a água livre mais a água ligada. Este conceito de atividade de água foi revisto e hoje, por definição, a atividade de água é a medida do estado de energia da água em um sistema. É uma qualidade interna que não depende da quantidade da amostra. Então, a atividade de água dentro de um sistema, dentro do seu alimento, no açúcar, nunca vai estar como uma molécula livre. Sempre é um sistema contínuo. E existe uma água que está mais fortemente ligada
e uma outra água que está com uma ligação mais fraca, uma ligação de ponte de hidrogênio, uma ligação de força de Van der Waals, mas nunca vai existir uma água livre. Por isso, o Dr. Labuza, que é um grande pesquisador na área de atividade de água, ele vem trabalhando para que seja revisto esse conceito e não se diga mais água livre como uma definição de atividade de água, e sim a energia desta água. É uma água que tem uma maior energia ou uma menor energia. Por exemplo, num sistema em que eu tenho um copo hermeticamente fechado com água até a sua metade, água pura e ar. Esse sistema vai entrar em equilíbrio, onde a água vai evaporar e vai formar uma pressão de vapor neste ar. O equilíbrio é quando uma molécula de água evapora, uma molécula de água condensa. Esse ar aqui em cima vai ficar com 100% de umidade relativa, sendo aqui a água pura. Ou seja, eu tenho um sistema de pressão de vapor de água aqui nesse sistema hermético. Se em outro copo, também hermeticamente fechado, eu colocar uma amostra, essa amostra a água dessa amostra vai entrar em equilíbrio com o ar desse recipiente, formando uma umidade relativa de equilíbrio, uma pressão de vapor aqui da minha amostra. Se esse sistema estiver à mesma temperatura, nós vamos ter pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, que é a equação da atividade de água. Ou seja, a atividade de água é essa energia que a água tem de ir de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração, entrando em equilíbrio. A umidade relativa do ar dividido por 100 é o valor da atividade de água. Então, se eu tenho 100% de umidade relativa dividido por 100, atividade de água igual a 1. Supondo que eu tenho 30% de umidade relativa neste meu produto, aqui neste ar, eu vou ter o meu produto com 0,3 de atividade de água, uma vez que eles estarão em equilíbrio. Lembrando que tudo isso tem que estar sempre à mesma temperatura. Então, passando para a parte matemática, a equação da atividade de água, que é a pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, esse sistema, ambos na mesma temperatura. Não está mudando meu slide aí para vocês? Olha. O valor de atividade de água vai de 0 até 1. Passando para a atividade de água do açúcar. Atividade de água e umidade do açúcar. O açúcar, quando é fabricado, ele forma um cristal. E a atividade de água dele é muito especial. Logo que eu comecei a trabalhar com os equipamentos de atividade de água, uma professora me disse assim, não se mede atividade de água de açúcar. Mas a atividade de água de açúcar é um parâmetro já muito bem estudado. O Dr. Dietrich Quast, que era do Itaú, ele traçou várias isotermas de açúcar na década de 70, de 80. Então, o açúcar tem a sua atividade de água e a isoterma muito bem estudada e muito bem definida já há muito tempo. Um cristal de açúcar, quando ele é formado, em volta dele forma-se uma película que é conhecida como película de mel.
Essa película de mel é uma solução saturada, ou seja, água mais moléculas de sacarose, açúcares não redutores ou pó, que o pessoal da indústria chama de CV. Então, este mel é que vai dar atividade de água para o açúcar. Aqui a gente tem uma foto ampliada em que você pode ver o cristal do açúcar e a camada da película de mel. O açúcar vai entrar em equilíbrio com essa sua película de mel. Quando não estiver em equilíbrio, o cristal pode ceder água para a película de mel e a película de mel pode ceder água para o ambiente. Ou o contrário, quando tudo estiver muito seco, pode ganhar água do ambiente para a película de mel e da película de mel para o cristal, entrando em equilíbrio. Para se entrar em equilíbrio, não só o açúcar, como qualquer substância, e o que vai influenciar nesse equilíbrio é a área superficial, ou seja, o tamanho das partículas. Quanto mais área superficial, mais rapidamente entra em equilíbrio. A velocidade do ar, quanto maior a velocidade do ar, mais rapidamente se entra em equilíbrio. A temperatura, mais alta temperatura, mais facilmente entra em equilíbrio, pressão atmosférica e o tipo de embalagem que se está usando. Se a sua embalagem permite a troca com o ambiente ou não, vai entrar em equilíbrio mais facilmente ou não. O que é esse equilíbrio? Eu me baseei para fazer esse slide numa apresentação de um professor Cláudio Lopes, da UFSCar, que eu achei bem fácil, bem didático, como uma amostra entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Pode ser um grânulo de açúcar ou a sua amostra, seja lá ela qual for. A seta vermelha é a umidade da amostra, ou seja, a atividade de água da amostra, pressão e a seta marrom é a pressão parcial da umidade da atmosfera. Se a sua amostra tiver uma atividade de água menor que a umidade relativa do ar, a água vem do ambiente para a sua amostra. Se a sua amostra estiver atividade de água igual à umidade relativa do ar, ninguém vai ceder água para ninguém. Se a sua amostra tiver atividade de água maior do que a umidade relativa do ar, a sua amostra vai perder água para o ambiente. Como na equação da atividade de água, a temperatura não faz parte da equação, mas ela é importantíssima, porque a temperatura influencia muito no valor de atividade de água. O mesmo produto, tendo a sua atividade de água medida a 20 graus Celsius e a 25 graus Celsius, ela vai apresentar valor de atividade de água diferente. Então, é importante, toda vez que se medir a atividade de água, citar o valor da temperatura. Porque a atividade de água é um parâmetro dependente da temperatura, ela se altera com a temperatura e, alterando a temperatura, pode ocasionar a migração da água entre os componentes ou mesmo com o ambiente. A temperatura, ela vai alterar a atividade de água porque altera a força de ligação da água, ela pode causar dissolução, solubilização de soluto ou modificar o estado da matriz da sua amostra, de vítreo para amorfo, de amorfo para vítreo. Então, o que leva ao fim da vida de prateleira do seu produto? Você tem ou o seu açúcar ou o seu produto de confeitaria, e o que leva a você determinar que a vida de prateleira dele terminou. Meu produto não está mais dentro da qualidade esperada dele. Muitas vezes é a perda da textura. Se o seu produto tiver suscetibilidade à deterioração microbiana,
degradação química, abuso de temperatura, migração da água entre as fases ou a falha na embalagem. Então, quando vai se determinar qual é a vida de prateleira do seu produto, você tem que saber qual é o primeiro parâmetro que vai mostrar que meu produto perdeu a qualidade. E o que você precisa fazer, conhecer para determinar o fim da atividade, da vida de prateleira do seu produto? Um dos parâmetros que você tem que conhecer é a atividade de água crítica, traçando uma isoterma de sorção. Tem que saber qual é a temperatura em que seu produto vai estar armazenado e qual é a temperatura em que ele vai sofrer a variação durante toda a vida dele, o tempo, alteração, qualquer mudança no produto e o tempo higrotérmico, ou seja, em qual umidade relativa o seu produto estará sujeito durante todo o tempo. Então, falando-se em fim de vida de prateleira para produtos em pó, e aqui no caso o açúcar, o que leva o fim da vida de prateleira do açúcar é o empedramento e a sua não dissolução de produto. Sim, a perda da fluidez e, portanto, o empedramento do produto. Para você determinar como evitar o empedramento, você tem que saber qual é o valor da atividade de água crítica do seu produto. E, uma vez determinada qual é esse valor crítico, você tem que fazer tratamento para que o seu produto esteja sempre em valores abaixo dessa atividade de água crítica. Utilizar barreiras de embalagens de alta barreira, ou seja, você determinou aquela atividade de água crítica que o seu produto não pode alcançar. Mantenha o seu produto abaixo dessa atividade de água crítica através de uma embalagem que é barreira, não deixando que seu produto absorva umidade relativa do ar. Se for possível, armazenar o seu produto em baixas temperaturas, utilizar sachês dessecantes e, em último caso, adição de agentes antiaglomerantes ou anti-umectantes. Aqui é uma isoterma de sorção do traçado já há muito tempo atrás pelo Dr. Dietrich. É uma isoterma de sorção de açúcar para determinação da atividade de água crítica. Gostaria de mostrar aqui o efeito da pureza. Os açúcares, conforme eles vão sofrendo o seu refinamento, vai alterando o valor da atividade de água crítica. O formato da curva da isoterma de sorção, eles são até parecidos, mas o valor da atividade de água crítica é diferente para cada grau de pureza do açúcar. Também existem estudos de isoterma de sorção em relação à granulometria. A atividade de água crítica do seu produto também vai variar conforme a granulometria do seu produto. Aqui eu não expliquei antes, mas esse gráfico é atividade de água ou umidade relativa de equilíbrio por umidade do produto, que é a isoterma de sorção. E aí, açúcares mais refinados, a curva é muito diferente do açúcar grosso, ou seja, o valor de atividade de água crítica é bem diferente, a higroscopicidade deles é bastante diferente. A influência da temperatura na atividade de água crítica do açúcar. Aqui nós temos dois gráficos, um mostrando a atividade, a curva a 23 graus Celsius e a 35 graus Celsius, e um outro variando de 10 graus Celsius a 35 graus Celsius. Também para mostrar que o formato da curva é muito parecido,
mas a atividade de água crítica é diferente conforme a temperatura. O produto vai absorvendo água sem alterar tanto a atividade de água até atingir o ponto de deliquescência a 35 graus Celsius, essa vermelha. A 10 graus Celsius, o produto tem um aumento da atividade de água com um aumento da umidade até atingir o seu ponto de deliquescência. Em relação à deterioração microbiana. Será que o meu produto ele é suscetível a desenvolvimento microbiano? A deterioração microbiana indicará o fim da vida de prateleira do meu produto? Se o seu produto estiver abaixo de 0,6 na atividade de água, não há proliferação microbiana. Portanto, os açúcares em si, eles têm atividade de água na faixa de 0,4 e não há preocupação quanto à proliferação microbiana. Inclusive, o Inmetro cita que, devido à muito baixa atividade de água do açúcar, é improvável que haja uma proliferação microbiana. O problema é se o açúcar começar a absorver a água do ambiente e começar a empedrar, a melar e aí propiciar o desenvolvimento microbiano. Se o seu produto de confeitaria tem atividades de água entre 0,6 e 0,7 até 0,80, a preocupação é com os doces e leveduras. Será que voltou o som? Então, vamos lá. Se o seu produto tem atividade de água abaixo de 0,80, a sua preocupação é com bolores e leveduras. Se o seu produto tiver atividade de água entre 0,88 para cima, começa a preocupação com as bactérias deterioradoras e bactérias patogênicas. Então, a importância de saber qual a atividade de água do seu produto para se verificar contra quem você tem que atuar colocando ou antimofo ou bactericida, antibacterianos, antimicrobianos no seu produto para se prevenir o desenvolvimento desses micro-organismos. Um caso muito especial é o da salmonela. A salmonela tem apresentado uma grande resistência à sobrevivência por um longo período em uma atividade de água bastante reduzida. Foi encontrada salmonelas ativas em atividade de água de 0,3. A salmonela não é uma bactéria que esporula, portanto, se fosse uma bactéria que esporula a 0,3, ela estaria na forma de esporos, mas a salmonela não é. Mas a 0,3, ela tem um estado vegetativo, o que é um grande problema, porque a salmonela causa diarreias, vômitos e é uma bactéria muito importante patogenicamente. Na manteiga de amendoim, bastante consumida pelos americanos, a salmonela já foi encontrada com 0,5, a 0,5 de atividade de água, e no leite em pó já foi encontrado salmonela e Staphylococcus aureus numa atividade de água muito, muito baixa de 0,26. Ou seja, as bactérias estão começando a ficar resistentes à baixa atividade de água. Passando de microbiologia para reações químicas, uma reação química bastante importante para o pessoal de confeitaria
é a caramelização, ou escurecimento não enzimático, ou reação de Maillard. A reação de Maillard você precisa de grupo de nitrogênio, um açúcar redutor, temperatura e também a presença de água. Às vezes, você deseja a caramelização, você deseja essa cor marrom do escurecimento, ou muitas vezes esse escurecimento ele é prejudicial. A importância da água, então, na reação de Maillard é que, se você tiver uma atividade de água muito baixa, você previne o escurecimento. Se você tiver uma atividade de água entre 0,4 e 0,6, você vai estar propiciando a reação de Maillard. E em atividades de água muito elevadas, você dissolve, você acaba dissolvendo os componentes e não ocorre a reação de Maillard ou escurecimento, caramelização. A atividade de água em relação às propriedades físicas. Um dos parâmetros bastante importantes nos produtos de confeitaria é a textura. Aqui nós temos que produtos com baixa atividade de água, eles vão ser duros ou crocantes. Eles quebram quando você aplica uma força mecânica, são quebradiços frágeis, e se for exposto a alta atividade de água, vão acabar amolecendo. Os produtos macios ou com atividade de água intermediária, eles se flexionam ao aplicar uma força, geralmente são mastigáveis, úmidas, e endurecem se abaixar a atividade de água. Aqui nós temos uma curva de isoterma dissorção, que é a atividade de água por umidade, de uma bala bastante comum chamada Lifesaver, nos Estados Unidos. Essa bala tem atividade de água em torno de 0,29. Nessa atividade de água de 0,29, ela é sequinha e transparente, dura. Traçando-se a isoterma dessa bala, nós vimos que ela vai ganhando atividade de água sem aumentar a umidade até a atividade de água crítica, em que começa a deliquescência. Muito característico de produtos de açúcar, que contém muito açúcar, porque essa é a curva de isoterma do açúcar. Então, aqui nós temos que, num ponto da atividade de água crítica, a superfície começa a melar e a cor perde a transparência e começa a ficar turva. Numa atividade de água um pouco mais alta, de 0,5, inicia a dissolução do produto, e numa atividade de água de 0,7, a bala está completamente dissolvida. Essa foi a curva de uma bala dura. Aqui nós temos uma bala TOF, que é uma bala um pouco mais macia. O formato da curva é muito parecido, porque também o grande componente é o açúcar. Então, nós temos atividade de água por umidade e verificando a textura. Quanto a atividade de água é mais baixa, a bala tem uma textura mais dura, mais difícil de quebrar. Até um ponto em que a bala começa a se dissolver, a perder, a melar, e aí perde a textura. Então, traçando a isoterma dessa bala TOF, essa bala chama Leif-TOF, nós temos o seguinte parâmetro em relação à textura. Em atividades de água até 0,55, ela foi considerada muito dura. Na atividade de água em torno de 0,57 foi a melhor textura. Foi a que todos disseram, é uma bala TOF, que ela não é nem muito macia e nem muito dura. É a característica da bala TOF. Em atividade de água mais alta, do que 0,65, em torno de 0,65, ela foi considerada
muito macia e pegajosa. Então, foi um estudo feito com a isoterma dissuasão da água, um analisador de textura e aqui um sensorial, para correlacionar a atividade de água com a textura desta bala. Então, o ideal dessa bala é que ela tenha atividade de água de 0,58, porque é uma bala TOF, diferente da Lifesaver, que é uma bala dura, que tem atividade de água de 0,28. Se o produto tem multicamadas, como essa da foto aqui da esquerda, tem que se tomar cuidado quanto à migração da água. Ou seja, um produto que eu tenho multicamadas, todas as minhas camadas têm que ter a mesma atividade de água, senão a camada que tiver atividade de água mais elevada vai ceder água para as camadas com menor atividade de água e vão entrar em equilíbrio. E se o seu produto, uma parte precisa ser macia e a outra parte crocante, não pode haver essa migração porque perde a característica do seu produto. Se a água migrar de um lugar para o outro, você vai ter uma mudança na textura e uma mudança sensorial. Essa foto aqui da esquerda mostra um açúcar, os cristais do açúcar começando a melar, a água passar de um cristal para o outro. Havendo a migração, pode ter crescimento microbiano, as reações de degradação e uma alteração organoléptica. Então, um grande desafio, quando você tem produtos com diferentes camadas, diferentes componentes, é manter todos esses componentes na mesma atividade de água. Reduzir a atividade de água dos componentes que têm alta atividade de água ou aumentar a atividade de água dos componentes com baixa atividade de água para mantê-los sempre iguais. A solução para a migração da água é você limitar essa migração. De que forma? Ou mantendo todo o seu produto com a mesma atividade de água, ou você retardando o tempo de difusão da água. Pode ser aumentando a viscosidade do seu produto, aí você diminui a velocidade de difusão, colocando uma barreira comestível, como foi o caso deste biscoito, que ele tem uma parte que é parecida com um bolo e uma parte que é um doce de leite. A atividade de água é bastante diferente desses produtos. A solução foi colocar uma barreira comestível entre eles para que não cedessem água de um lugar para o outro. Quando não é possível colocar uma barreira comestível, faz-se uma embalagem individual. Como existem no supermercado potes de iogurte com os cereais em embalagens distintas que você só abre e mistura no momento de se consumir. Esse foi um estudo feito pela Decagon, de uma fábrica de bolo, um bolo bastante tradicional, que é um bolo com frutas, em que havia a migração de água. E aí foi feito todo o estudo e apresentado depois um resultado. Vejam que a massa do bolo, ela tem atividade de água de 0,85, este é o produto final, ok? Apresentado 0,85 com a umidade de 24,5%. As frutas utilizadas, a mistura de frutas, tem atividade de água de 0,86 e a umidade 52%. Apesar dessa grande diferença na umidade do produto, a atividade de água está muito próxima, bastante semelhante. Então, este bolo não vai ter migração de água das frutas para o bolo, não vai perder a textura, apesar da umidade ser bastante diferente. A atividade de água está em equilíbrio, portanto, não vai haver migração de água.
alguns produtos que podem auxiliar no controle da atividade de água são desidratar o seu produto, você mantém a atividade de água baixa do seu produto, utilizar revestimentos, filmes comestíveis ou prevenir a migração através de multicomponentes. Alguns modificadores de atividade de água, sais, açúcares, alguns umectantes, anti-umectantes e plastificantes. Claro que a quantidade de adição desses agentes modificadores vai depender da toxicidade, do sabor que eles oferecem, da dissolução que este produto tem. Okay. Quando você for fabricar o seu produto, é importante ter em mente a atividade de água ótima, ou seja, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento estabelecer a atividade de água ótima do seu produto. Essa medida de atividade de água confirma a vida de prateleira, a qualidade e a segurança dos seus produtos. Através da velocidade da esteira, você também pode controlar a atividade de água do seu produto, temperatura do forno também. E você tendo um arquivo de informações, você vai conseguir fazer o histórico de qual é a melhor atividade de água do seu produto também. A vida de prateleira que a gente falou bastante aqui é um resumo de que uma diminuição de 0,1 na atividade de água, você consegue aumentar de 2 a 3 vezes a vida de prateleira do seu produto. Isso para alimentos secos. Por exemplo, se o seu produto tem 0,5 de atividade de água e 6 meses de vida de prateleira, se você conseguir baixar para 0,4, você vai ter 1 ano de vida de prateleira do seu produto. Ok? Aqui são os nossos analisadores de atividade de água. O nosso modelo de lançamento é o Aqualab TDL, que ele mede a atividade de água por um princípio de laser e pode medir a atividade de água em produtos como solventes, gasolina, biodiesel, etanol. O nosso equipamento que vocês disseram que possuem, o Aqualab 4TE, ele mede por um princípio de ponto de orvalho e pode condicionar a sua amostra de 15 a 50 graus Celsius e você pode fazer um estudo da influência da temperatura sobre a sua amostra. Este é o nosso Aqualab VSA, é um gerador de isoterma de sorção das isotermas que nós mostramos aqui. Então, para terminar a apresentação, eu gostaria que vocês respondessem 2 perguntas. A primeira pergunta, qual seria um assunto de seu interesse para um próximo webinar? Então, nós temos várias apresentações, entre elas probióticos, influência da temperatura no parâmetro de atividade de água, aplicação prática de isoterma de sorção, fundamentos de atividade de água, ou ainda atividade de água na indústria farmacêutica e cosmética. Se alguém tiver alguma opção ou sugestão de apresentação que não esteja listado aqui, pode também nos enviar pela ferramenta do GoToMeeting, só digita e manda a sugestão para a gente que nós vamos com certeza levar em consideração à medida que a gente se prepara. Então nós temos 80% dos participantes votaram, Tânia, 66% sugerem a aplicação prática de isoterma de sorção, seguido pela influência da temperatura no parâmetro atividade de água. Então esses são os mais votados.
Ok, nós vamos então, no próximo mês, fazer o seminário sobre aplicação da isoterma de absorção. Acho que nós temos mais uma pergunta. A próxima pergunta é se você gostaria de receber mais informações sobre a atividade de água. Esse slide eu acredito que é de múltipla escolha. Você pode escolher mais de uma opção. Ok, nós temos 90% das respostas. Muito obrigado. Então, muito obrigada a todos pela participação no seminário e agora nós estamos abertos para responder algumas perguntas. Muito bem. Então, nós temos várias perguntas que foram enviadas pelos participantes. Nós vamos iniciar pela pergunta da participante Silvia. Ela pergunta, Tânia, como a água influencia o processo de aeração? Silvia. Silvia, a aeração geralmente é feita pela expulsão da água, ficando os nichos vazios, certo? Então vem daí a influência da água. Quando você faz uma atomização, spray dryer principalmente, você vai ter essa aeração, a liofilização, a retirada da água bruscamente, formando uns espaços vazios, que é a aeração. Essa aeração ela é muito importante para produtos que contêm muito lipídio, porque a ausência da água, uma atividade de água baixíssima, vai permitir com que o oxigênio entre nesses espaços vazios e comece a oxidação. Muito obrigado, Tânia. Somente agora eu percebi que a pergunta da Silvia tem uma segunda parte. Ela conclui a pergunta da seguinte forma: se a atividade de água depende da temperatura, isso significa que o processo de aeração também será? Então, uma relação da atividade de água com temperatura e talvez a aeração com temperatura? Eu acho que essa é a pergunta. Silvia, a atividade de água é um parâmetro que depende da temperatura. Ou seja, se eu medir a atividade de água de um produto a 25 graus Celsius, ele vai te dar um valor de atividade de água X, suponhamos. Medir a atividade de água do meu açúcar a 20 graus Celsius, ele deu 0,4. Se eu medir este mesmo açúcar a 25 graus Celsius, ele vai me dar uma atividade de água de 0,45, 0,48. Se eu medir este açúcar a 30 graus Celsius, ele vai me dar uma atividade de água de 0,50, 0,52. Ou seja, o parâmetro atividade de água depende da temperatura que está sendo medida. Agora, em relação à aeração, para você fazer a aeração, depende da temperatura em que você está expulsando a água. Muito obrigado, Tânia, Silvia. A próxima pergunta é da participante Maria Aparecida. Ela pergunta o seguinte: Tânia, nós trabalhamos com gelatina, lecitina de soja, açúcar, glucose, ácidos e outros. Qual desses insumos teríamos que obrigatoriamente determinar a atividade de água? Maria Aparecida. Maria Aparecida, estes são os ingredientes.
eu estou imaginando que estes sejam os ingredientes do seu produto. Como recebimento de matéria-prima, o interessante é determinar a atividade de água de todos esses produtos. A gelatina, lecetina, glicerol? Açúcares, glucose, todos são interessantes você determinar a atividade de água deles já no recebimento dos ingredientes, para você saber se você não está recebendo um produto com atividade de água muito alta, ou seja, você está comprando muita água, e esse produto está suscetível à deterioração microbiana, ou oxidação, ou mesmo reação de escurecimento, porque são produtos que são suscetíveis à deterioração, certo? Eu falei glicerol porque imaginei que tivesse. O glicerol já é um produto que você não precisaria, é uma glicerina, não precisaria medir a atividade de água. Obrigado, Tânia e participante Maria Aparecida. A nossa próxima pergunta, Tânia, é do participante Tiago. Ele questiona se você conhece na literatura ou estudo que comprove a atividade crítica para o empedramento do açúcar cristal e se você tem alguma referência de valor. Tiago. Tiago, tem muita literatura sobre atividade de água crítica de açúcar cristal, de açúcar refinado. Eu posso enviar as literaturas que eu tenho para você, mas não é difícil de encontrar na literatura, porque tem muitos estudos mesmo, feito de atividade de água crítica e isoterma de distorção dos açúcares. Muito obrigado. A participante Marina, Tânia, ela pergunta, ela gostaria de entender sobre o ponto de deliquescência. O que ocorre nesse ponto? Eu imagino que ela se refere a algum slide anterior. Marina, alô? Alô? Sim? Marina, o ponto de deliquescência é quando começa a dissolução e a melar o açúcar, o produto. Os produtos de açúcares, o próprio açúcar, a bala, ela vai absorvendo água até um momento em que ela começa a se dissolver, a se liquefazer. É o ponto de deliquescência. Muito obrigado, Marina. Tânia, a pergunta do participante Gustavo: qual a relação da atividade de água do açúcar produzido e condições de armazenagem? Então, a relação da atividade de água do açúcar e armazenagem, Gustavo. Gustavo, a atividade de água do açúcar, quando ele acaba de ser produzido, é porque ele sai da secadora para resfriadoras e ele sofre um choque térmico, evapora a água muito rapidamente, a atividade de água é baixa. Aquela película de mel vai ficar supersaturada e vai absorver água do ambiente, aumentando um pouco a atividade de água. Se esse produto for armazenado em lugar com umidade relativa alta, ele vai acabar absorvendo água do ambiente e acabar empedrando. O açúcar é um produto que facilmente ganha e perde água do ambiente, da umidade relativa do ar, então pode variar bastante se a embalagem não for uma embalagem de boa barreira, ok? Mas geralmente a atividade de água do
açúcar é em torno de 0,4, quando ele acabou de sair, depois de sair da secadora e permanecer em descanso por 24 horas, 40 horas, vai apresentar uma atividade de água em torno de 0,4. E durante o armazenamento pode ganhar ou perder água, umidade relativa do ar, se a embalagem permitir essa troca. Muito bem, muito obrigado, Tânia. Bom, nós estamos já excedendo o nosso horário permitido, então nós vamos concluir a parte de perguntas e respostas aqui, agradecendo a participação de todos, lembrando que uma cópia dessa apresentação ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser rever algum ponto, é possível ir para o YouTube e só digitar Decagon Aqualab e você vai encontrar uma série de seminários como este já postados no YouTube. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado, agradecemos a todos e desejamos uma excelente semana a todos. Muito obrigado.